Se você quer corrigir um problema de assimetria muscular, tudo que você tem que fazer é treinar mais o lado mais fraco. Cara, por que é tão difícil entender isso? Eu não consigo saber. Eu fui pesquisar aqui no YouTube, fui pesquisar lendo comentários no Instagram, um tanto de gente falando de como corrigir um braço maior do que o outro, e parece que as pessoas, eu não sei, elas não sabem ou não querem saber, ou não querem de fato testar e resolver o problema. Por quê? De que eu tô falando? Porque se você pesquisar aí, você vai ver que todo mundo fala assim, faça exercícios unilaterais. Beleza, mas se eu fizer o exercício lateral com a mesma série, repetição e peso, eu vou continuar treinando mais o lado que está mais forte e treinando menos o lado que está mais fraco. Então, cara, eu vou te dar a solução que se você aplicar, você vai conseguir resolver esse problema, tá? Primeiro, antes de eu falar a solução, não é porque eu tô te enrolando não, a solução vai ser treinar mais o lado mais fraco. Mas antes disso, só porque eu tenho que te falar isso, observe a sua postura. Geralmente os problemas estão relacionados à postura, tá? A pessoa olha no espelho e ela tá assim e ela acha que o problema é o trapézio. Não, cara, o problema muitas vezes está no seu pé que tá pronado demais, seu pé chato, ou você tem uma perna maior do que a outra, que mudou o seu quadril, o quadril mudou a coluna, e aí você só viu o ombro. Mas se você olhasse, você ia ver o todo. É muito difícil ter essa sagacidade, por isso que os fisioterapeutas estudam anos para conseguir exercer a sua profissão. Então se você olhar no espelho e está muito torto, vai direto no fisioterapeuta, nem tenta. Não porque eu não acho que você vai conseguir não, se você estudar você vai conseguir, mas é porque vai ser muito mais rápido. E aí você pode focar nas coisas que você de fato gosta, tá? Então, muitas vezes o problema, às vezes a pessoa tá tão torta que uma mão dela tá mais pra frente que a outra, e aí na hora que ela treina, ela acaba pegando sem querer mais um lado. E aí o outro lado sempre vai ser menor. Por mais que você corrija, com o tempo ele vai voltar a ser menor, tá? Então, falei de postura. Agora, de fato, para a parte que eu gosto mais. Cara, o que você tem que fazer é, em vez de você ficar colocando exercício lateral e continuar treinando os dois lados do mesmo jeito, coloca o exercício no lateral e treina só o lado fraco. Pronto, acabou. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer se você tem medo? É o lado forte atrofiar e os dois ficarem iguais. Então, no pior dos casos, você vai resolver esse seu problema. Conseguiu entender isso? Mesmo que você está treinando um negócio que está tão fraco, porque você está morrendo de medo desse lado passar, o máximo que vai acontecer é equilibrar. Você está treinando, está olhando no espelho, está medindo, está tirando foto, não tem como dar errado. Ao se tratar de hipertrofia, é muito importante que você acompanhe o seu progresso através de várias variáveis. Peso na barra, foto, medida, percepção subjetiva do seu corpo, tá? Tudo isso é importante. Então, se você está fazendo tudo isso e está treinando só o lado fraco, rapidinho você vai perceber que deu uma equilibrada. Chegou nesse nível, volta ao treinamento normal. Voltei, o lado forte aumentou de novo, talvez você tenha que manter sempre um pouquinho de trabalho no lateral, só o lado mais fraco. Talvez não com tanta quantidade, com tanta atenção, mas você tem que manter. Eu estou trazendo esse vídeo porque no dezembro do ano passado eu fiz uma cirurgia de menisco e antes dela também eu já estava há muito tempo sem treinar a perna. Mas como eu tive essa lesão na perna direita, ela atrofiou bem mais do que a esquerda. A esquerda está voltando a ficar muito mais forte do que ela, está crescendo também, mas eu tenho que alcançar isso com a direita. Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu não agachei enquanto eu não tinha segurança e eu não tinha equilíbrio. Se a barra não está reta nas costas, eu não estava agachando. Você está fazendo supino, o supino está subindo um lado mais que o outro, para imediatamente. Você tem que corrigir esse problema. Senão, cara, você vai gerar uma lesão muito pior do que a diferença de força que você tem agora. Tá subindo o torno no agachamento, cara, você vai ter uma hérnia aí, vai ser um negócio que vai te acompanhar o resto da vida. Tá? Por uma bobeira. Então, se você não estiver conseguindo fazer direitinho, alinhadinho, não faça. Corrija o problema primeiro, tá? Você vai estar ganhando muito mais do que você está perdendo. Cheguei nesse nível, comecei a perceber que a minha perna continuava mais fraca, minha perna direita está muito menor. Então, o que eu estou fazendo agora é simplesmente treinando só a perna direita nos exercícios laterais. Se você está com medo de perder alongamento, faça alongamento, tá? Você está fazendo, às vezes, um agachamento super profundo e você tem medo de perder amplitude e tudo mais, continue fazendo os alongamentos, mas exercício para força e exercício com foco em hipertrofia, faça apenas a perna direita. Se esse é o seu caso, claro, estou falando no meu caso, faça apenas o membro menor. Vou dar o exemplo do meu braço, porque eu percebi que meu braço esquerdo estava menor, há muitos meses atrás. Só que eu, como vocês, fui conservador, por medo. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma série a mais do lado fraco, não adiantou nada. Comecei a fazer 2 séries a mais do lado fraco, não adiantou nada. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou treinar mais do lado forte, beleza? E aí tá adiantando. Olha que surpresa, quem diria? Né? Porque aí, por mais que o lado mais forte diminua, eles vão se equilibrar. E aí quando eles estiverem muito mais próximos, você caminha com os dois juntos, beleza? Se você voltar 100% do que eu estava fazendo antes e não tiver mudado postura, não tiver mudado nada, o problema provavelmente vai voltar. Então tenha isso na sua cabeça. É o que eu falei antes. Não cheguei nesse ponto ainda, mas provavelmente quando os braços estiverem bem mais parecidos, eu tenho que fazer 1 ou 2 séries com o braço esquerdo para manter e não para ganhar agora, para poder acompanhar o estímulo majoritário que está tendo do meu lado dominante. Eu tive muito problema com isso, porque na academia que eu treinava antes dessa daqui, na minha home gym anterior, o chão ele tinha um caimento, e aí eu acabei fazendo durante meses, até anos se não me engano.
exercício com caimento e acabei treinando um lado menos que o outro. E agora eu tenho que corrigir esse problema, porque essa academia aqui é mais nivelada, tá? Então esse também pode ser uma coisa que pode estar te dando problema aí e você nem faz ideia que existe. Essa é a mensagem do vídeo. Se você está com dúvida ainda sobre como aplicar isso, cara, eu vou te dar a seguinte ideia. Durante 1 ou 2 meses, vamos falar, durante 6 semanas, você só vai treinar o lado mais fraco em exercícios unilaterais. Rosca com halter, extensão de tríceps, extensão de perna lateral, flexão de perna lateral. Faz esse teste, cara. 6 semanas. Você não vai morrer em 6 semanas e ver o que acontece. Talvez você vai ficar surpreso positivamente e vai gostar muito mais dos resultados do que se você estivesse fazendo com as duas, mas prestando mais atenção na mais fraca. Isso aí não dá certo, tá? Isso aí é papinho. É de gente que não fez, nunca lidou com esse problema de fato. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum tipo de experiência em se tratando de assimetrias, tá? Que a gente vai mantendo esse papo a partir daqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.